Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu time do coração, o Vascão que fez um meio de janela daqueles, hein galera? O Vasco está na oitava colocação e vai buscar uma vaguinha na Libertadores, na pré-Libertadores do ano que vem. Eu não tenho dúvidas disso, pelo futebol jogado. O Vasco joga melhor futebol que o São Paulo, que o Atlético Mineiro, hoje que o Bahia, né? Os resultados mostram isso. Amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e deixa aí a sua opinião se você concorda comigo que o futebol do Vasco hoje é melhor do que o desses times e só ajeitando algumas peças ali para melhorar o sistema defensivo que vem às vezes falhando com bobeiras. Seis reforços. Quem que você gostou mais? Sem dúvida alguma, o Felipe Coutinho, né? É uma pena que ele já teve uma lesão, mas é um jogador Ele já viveu extra-classe. tanta coisa na chegada que parece que ele veio na outra janela. É verdade, mas né? é um jogador extra-classe que desde a semana passada se recuperou de Covid e vem treinando. Inclusive, isso é informação, o planejamento do Vasco é ter o Felipe Coutinho 100% nesses próximos 10 dias aí. O elenco se reapresenta completamente amanhã para poder tê-lo no jogo contra o Atlético Paranaense já relacionado no segundo jogo da Copa do Brasil. Gosto do Jean David também, nos jogos em que entrou, correspondeu, foi muito bem, assim, muito tranquilo com a bola. E de forma geral ainda espero algo a mais do Alex Teixeira, do Souza e o Maxime Domingues. Eu quero que você fale mais sobre ele, porque ontem eu prometi. Amanhã o Pedrosa vai falar mais sobre esse jogador. É um jogador. Quem é esse jogador, Pedrosa? É um jogador suíço de 28 anos. Suíço é coisa fina, não atrasa, não perde a hora, é focado. Você vê que. E tem energia do chocolate. Fala comigo, Pedrosa. E ele é um canhotinho, muito habilidoso, mais um meio ofensivo de construção. O forte dele não é, de fato, o aspecto físico, mas sim o aspecto técnico. Aquele cara para achar soluções dentro da partida. Então é mais um jogador também para suprir a ausência do Adson, né? Porque o Adson teve uma lesão grave e aí vai ficar um bom tempo sem jogar. Então o Vasco vai ganhando opções nesse setor ofensivo. A pena, como eu falei aqui, o erro grave é a questão do zagueiro. Mas o Vasco ainda tem a oportunidade de contratar um zagueiro livre no mercado até o dia 9 de setembro. Então, a minha opinião é a seguinte, Fernanda. Já que cometeu esse erro grave, se for para trazer alguém só para trazer, é melhor apostar em alguém da base, porque o Rafael Pai vai fazer esse trabalho muito bem. Então, vamos ver o que o Vasco vai fazer no mercado. É um erro grave não ter trazido um zagueiro, mas eu penso que é o seguinte, para trazer alguém só para falar que trouxe, aposta na base. Ô, Cris, você gostou mais de quem aí nesse Fluminense? Fala comigo. Meu Deus, eu achava que ele não ia falar esse nome. Bora falar agora sobre o Vasco que segue na busca por um zagueiro. Principal carência do elenco não foi contemplada durante a janela de transferências. Várias tentativas frustradas, o Vasco perdeu alguns dias tentando contratar o Tolói, não conseguiu. Depois iniciou conversas com o Luan Pérez, que preferiu jogar no Santos mesmo na segunda divisão. Nos últimos dias da janela, iniciaram-se conversas com Ian Glavinovic, que é atleta do News Old Boys. O Ian, desde o princípio, havia aceitado jogar no Vasco. As tratativas com o News Old Boys é que foram um pouco mais complicadas. De qualquer forma, na segunda-feira, o Vasco conseguiu sim do clube argentino para um empréstimo de uma temporada. Só que os documentos não chegaram e o Vasco não conseguiu cumprir ou preencher essa lacuna por conta de zagueiros. Como é que funciona a partir de agora? Já havia contado para vocês que apesar da janela ter se encerrado na última segunda-feira, os clubes brasileiros têm até 20 de setembro para contratar jogadores desempregados. Caso, por exemplo, do Marlon, ex-atleta do Fluminense, ele havia se acertado com o Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Não existiu proposta, ele foi reprovado nos exames médicos lá nos Emirados e acabou ficando disponível. O Klaus, ex-zagueiro do Botafogo, é outro atleta que também está livre no mercado, situação parecida de Wallace, ex-defensor do Cruzeiro. A gente pode citar também Sérgio Ramos, esse certamente não cabe no orçamento do Vasco da Gama, o Álvaro Gonzalez, o Felipe Aguilar, que já passou por Santos e Atlético Paranaense, enfim, sobraram algumas alternativas menores do que aquelas enquanto a janela estava aberta, mas o Vasco pretende aproveitar essa oportunidade para tentar trazer mais um zagueiro, para mim, a posição mais carente do elenco Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou na tarde dessa segunda-feira a aquisição de Maxime Domingues, volante suíço que pertencia ao Gil Vicente, jogador bem avaliado no futebol português. Negociações bastante avançadas também com Ian
Glavinovic. Esse é um zagueiro argentino que pertence ao News Old Boys. Entre o Atlético e o Vasco, tudo fechado. O Vasco só aguarda a confirmação do acordo com o News Old Boys. A pessoa com quem conversei antes de gravar esse vídeo disse que existe otimismo para que essa negociação seja concretizada ainda nessa segunda-feira, no último dia da janela de inscrições. Para fechar o giro de notícias, Bryan Aguirre é o último reforço do Internacional, lateral direito. Bom, galera, é isso aí, paralisação, não tem muita notícia, não tem muita coisa, né? O Vasco joga agora no dia 11, ainda falta aí 7 dias para o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que perdeu de 2-0 para o Palmeiras. Óbvio que é o Palmeiras, mas 2-0 sem ter visto a cor da bola. Mostrou que esse time aí não vai conseguir segurar o time do Vasco, hein? Acredito eu que o Vasco consegue, se brincar, até sair com um resultado positivo, que seria uma vitória de dentro da Liga Arena, né? Mas um empatezinho já estaria de bom tamanho, e um empatezinho com o Vasco saindo na frente, então seria melhor ainda, né? Naquele sofrimento vascaíno, óbvio que a gente prefere que seja uma vitória, né? Vitória mais tranquila, o torcedor consegue assistir o jogo, não fica olhando e tirando o olho toda hora, vai lá fora, dá uma respirada, puxa um ar, volta. Tomara que o Vasco vença esse jogo aí, 1-0, 2-1, já tá de bom tamanho e se classifique. Tomara que se classifique, né? Não importa muito do jeito que vencer. O negócio é chegar nessa semifinal e enfrentar, provavelmente vai ser o time do Galo, que também venceu fora de Galo. O Galo venceu fora de casa. 2 times venceram fora de casa, né? Flamengo e Atlético Mineiro. E no outro dia o Vasco e o Juventude venceu também jogando em casa o Corinthians por 2-1. Quase que o Juventude já mata o jogo no primeiro confronto, hein? Fez 2-0, poderia ter feito até mais. Mercado da bola para contratação está fechado. Agora é de jogadores que estão livres, né? Jogadores que estiverem livres no mercado vão poder estar chegando aí para fechar com os times. Sérgio Ramos é pesado, né? O salário dele não tem como pagar e eu acho que ele não rende mais pelo salário que ele quer receber, né? Eu acho assim que o futebol ele deveria ter uma depreciação dos jogadores como a gente tem nos automóveis, né? O jogador depois que passasse dos 30 ali, ó, a FIFA deveria colocar uma regra, né? Ó, passou dos 30, o seu salário, meu amigo, não vai mais aumentar, ele vai abaixar o seu valor o valor de mercado abaixa, ué. O cara perde o valor de mercado, por que o salário dele tem que continuar a mesma coisa? A FIFA deveria fazer alguma coisa nesses moldes aí, porque não faz sentido um jogador de quase 40 anos ganhar o mesmo salário que ele ganhava quando tinha 28. Tem sentido algum nisso aí.